Eu sou Marília de Abreu, você está aqui no canal da Uicácia das Bruxas, no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o porquê dos rituais e das celebrações. Bem interessante esse tema. Se a gente for buscar na noite dos tempos, a gente vai entender que a civilização humana, ela se desenvolveu, ou melhor, houve um salto evolutivo, quando o ser humano percebeu que existiam ciclos e que ele poderia usar esses ciclos a seu favor. Foi da observação das posições do Sol, da Lua, mais tarde também dos planetas visíveis, né? Que foi possível a transição, né, de uma vida, de uma existência nômade, que hoje a gente chama de homem das cavernas. Por que homem das cavernas? Porque ele não tinha tempo de construir uma casinha, de construir uma cidade, de construir nada, porque ele só estava coletando e caçando. E como um bicho, né? E aí, quando tinha o inverno, ou quando tinha uma escassez, ele tinha que migrar, ele tinha que ir para outro lugar. Então, eram habitações transitórias, improvisadas e caverna. Foi de perceber que existia uma força reguladora, principalmente do Sol e da Lua, que influía no clima, nas marés, na fertilidade da terra e até nos humores das pessoas, que eles conseguiram começar a criar padrões, né? E é por isso que a gente vê monumentos antiquíssimos, o pessoal fala, é o monumento da Idade da Pedra, é o quê? Stonehenge, por exemplo, mas Stonehenge não é só na Inglaterra, existe... Obrigada. Monumentos megalíticos espalhados pelo mundo todo, inclusive no Brasil. E para que eram aqueles monumentos? Para que aquelas pessoas que viviam de coleta, viviam de caça, iam se importar em criar um relógio solar? Né? Então, quando o sol passasse naquela pedrinha, era tal tempo, dali tem que plantar, tem que colher, tem que isso, porque depois tem que armazenar, porque vai vir o frio, o inverno ou alguma outra coisa. Essa força reguladora, no primeiro momento, atribuiu-se como se fossem divindades. E no sentido de que fossem, inclusive, divindades que demandassem adoração. No sentido de, se você não adorar, o sol pode sumir, né? Ou parar de mandar, ou alguma coisa. Mas quando eles começaram a perceber que independia de rezar, que todo ano, naquela data que o sol aparecia naquela pedra, passava a contar a data do quanto tempo eles tinham para plantar e colher, eles perceberam que não era uma questão de como se os deuses estivessem observando e estivessem exigindo alguma coisa, né? E aí foi possível armazenar, conquistar uma previsibilidade, uma certa segurança alimentar, construir uma casa, construir uma cidade, construir até as trocas humanas de conhecimento, de experiências, precisava que as pessoas estivessem juntas e com um tempo para trocar ideias, né? E esse aparente progresso tecnológico, né, foi criando o que hoje a gente tem como civilização. Então, dali apareceu a escrita, daí apareceu formas de registrar, apareceram as plantações, as técnicas agrícolas, né, os instrumentos agrícolas, né, a humanidade pôde se estabelecer, criar linguagens, enfim. Porque existia o momento certo para plantar, o momento para colher e o momento para armazenar. E isso foi um marco evolutivo. Quando a gente fala, né, assim, hoje a gente tem iluminação artificial, a gente tem geladeira, a gente tem uma produção intensiva de alimentos. Na verdade, hoje não existiria forma se existisse uma regulação melhor em termos de distribuição. A possibilidade de você controlar questões do clima, quer dizer, o clima não interfere na produção, tornou a gente independente desses ciclos naturais. Mas essa independência, ela é ilusória, porque tem uma hora que
o próprio corpo cobra um preço, né? Então, hoje a gente fala em uma desconexão, questão dos alimentos, né? Os alimentos, eles são mais conservados, você não vai passar fome, mas você pode ter alimentos que sejam nocivos à saúde. Você tem impactos ambientais, poluição, quer dizer, coisas que foram decorrentes dessa evolução humana, uma evolução antinatural, digamos assim, né? Extinção de espécies, né? A perturbação de alguns ritmos biológicos. Hoje é muito comum as pessoas reclamarem de insônia, né? E os médicos, quando falam, você fala, eu tô com insônia, a primeira coisa que eles falam é higiene do sono, e é aquela coisa, o impacto da luz artificial, o impacto das telas, o horários, né? Você ter o horário, quer dizer, escureceu, você vai dormir, clareou, você precisa olhar o sol, ver o dia para você, o organismo saber que você está de dia, né? Porque também as pessoas que são privadas da luz do dia, elas têm impacto também para elas na questão da saúde. Então, assim, a gente tem um relógio biológico que não mudou em função desse avanço tecnológico. E aí a gente até esquece, né? Como que a lua influencia marés, como influencia ciclos menstruais, a ideia de fertilidade, os partos, né? Os médicos reconhecem parcialmente a conexão dessa influência da luz solar para a regulação do sono, mas não reconhecem em outros ritmos, né? Que também são cósmicos e naturais e que persistem, independente de você acreditar, entende? Não é, do mesmo jeito que na humanidade, naquela época, você adorando o sol ou a lua ou não, os ciclos não iam mudar. A mesma coisa, você hoje acreditando ou não que esses ciclos existam, também eles continuam existindo. Você só não está registrando, só não está prestando atenção, e pode ser que, por estarmos mais avançados tecnologicamente, a gente não perceba. Alguns são mais sutis. Mas a gente se esquece isso. E essa ignorância não anula o impacto que eles têm sobre nós, sobre a nossa saúde, sobre a nossa questão mental, o equilíbrio planetário, o como, às vezes, a gente pensa assim, não, eu tô sob uma influência, essa influência vai ver que está me afetando. Está afetando você e está afetando o mundo, né? A astrologia resiste porque realmente as pessoas querem desmerecer, mas ela se comprova todos os dias com as pessoas, né? E aí, nesse contexto, práticas ritualísticas que também estão presentes no mundo todo, tá? Isso é uma coisa que que eu acho impressionante, porque quando a gente fala de Wicca, não, é uma religião que apareceu nos anos 50, é o modismo, é Harry Potter. Não, gente, essas datas, elas são seguidas desde os sumérios. Então, não é uma questão assim, essas festividades, os rituais, as celebrações, as luas cheias, as luas novas, eles são desde aquele tempo. Então, quando a gente fala hoje do significado profundo da ritualística, a gente está falando em duas coisas. A gente está falando em honrar os ancestrais e aqui e honrar a natureza, mas a gente, quando fala honrar os ancestrais, não é se lembrar do bolinho da sua avó quando você vai comer, nem é você se lembrar, ou quando você vai. Eu estou honrando a natureza, eu tenho um gato, eu cuido das plantas, eu rego as plantas. Não, o honrar é você reconhecer essa sabedoria que veio dos ancestrais. É você se lembrar que nós somos seres humanos e a gente existe porque a gente parou um dia, olhou para o céu e percebeu que sempre que o sol passava em tal lugar, estava acontecendo tal coisa. E os rituais e as celebrações são também um momento para você se reconectar e se sincronizar com essa natureza, com esses ciclos da natureza. Então, do mesmo jeito que é importante você acordar, olhar para o céu e ver a luz solar, mesmo que o dia seja nublado, você está vendo aquela claridade não é uma luz artificial, você está e vai tá anoitecendo, você apaga as luzes, diminui as telas, vamos entrar num ritmo agora se preparando para um outro nível de consciência que é o sono.
Você está também honrando as luas, então é lua cheia, eu estou me sincronizando com aquela. Então, quando você faz um ritual, você não está só, não é um culto. Isso é uma coisa que até é meio polêmica para falar assim em termos de paganismo, porque o pessoal acha assim, vamos cultuar o sol e a lua, vamos cultuar. Não, gente, não é culto. Porque é aquela coisa não muda por você cultuar. O ritmo está lá. É você se sincronizar e você voltar a refinar a sua capacidade de pertencer e fluir conforme esses ciclos. Do mesmo jeito que você olhando para o céu e para a claridade, você vai estar melhorando a qualidade do seu sono, você honrando solstícios, equinócios, os ápices das estações, as luas cheias, as luas novas, você está apurando a sua capacidade de perceber essas nuances e estar se voltando a se sincronizar com esses ciclos da natureza. Então, sim, bacana você abraçar a árvore, legal você ter um gato, bacana você se lembrar da sua avó, das pessoas que passaram pela sua vida, tudo, mas assim, vamos buscar. Quando a gente faz um ritual, a gente está honrando tudo que veio desde então. É muito mais amplo. E assim a gente também pode sincronizar os nossos propósitos e ações do mesmo jeito que os antigos perceberam que se eles plantassem na data certa, eles colhiam na data certa e eles iam armazenar na data certa. E não passavam fome. Então, existe uma data para fazer alguma coisa. Então, é uma lua crescente, é uma lua cheia, vamos fazer alguma coisa, é uma mudança de estação, é o ápice do percurso do Sol, o Sol está atingindo o ponto culminante lá no hemisfério norte, no Trópico de Câncer, ele está atingindo aquele ponto, a partir dali ele vai descer, é a descida do Sol. Então, assim, a gente vai tendo percepções de como isso influencia nossas vidas. E vai também colocando, o que eu gosto de falar, expressar assim, colocar o nosso barquinho na maré a favor, assim, vamos fazer as coisas que a gente quer quando a gente além de fazer uma celebração, um ritual, no sentido de só marcar a data, você também pode colocar as suas intenções. Tá na fase crescente, o que eu quero que cresça? Tá na fase minguante, o que eu quero que mingue? Né? E você vai se empoderando, porque você está com a força daquilo, você está é como se você pegasse aquela força para si, e toda vez que você vai fazendo, aquilo vai se tornando para você tão natural como dormir todas as noites e acordar todos os dias. Eu acho que tá ficando claro o que eu estou tentando explicar, né? A gente está afinando também a nossa intuição, porque você vai percebendo intuitivamente que é muito comum os alunos quando começam, ai gente, parece que está na hora de fazer uma lua cheia, né? Parece que tem um ritual agora, né? Porque eu estou sentindo uma vontade de fazer um ritual. É quase que um alimento, é uma reenergização que você está fazendo. Tá? Então, na prática ritualística, não é, dentro da Wicca, ela não é uma obrigação, ela não é um culto, ela é uma oportunidade. É uma oportunidade valiosa de você buscar orientação, de você buscar entendimento, de você se sincronizar e ter um relacionamento harmonioso com esses ciclos da natureza. Ciclos que foram tão decisivos que marcaram essa evolução da humanidade. Também pode aproveitar para fazer as suas intenções, seus pedidos, usar a magia para também, mas não só. Eu não tenho nada para fazer nessa lua cheia porque eu não tenho nenhum pedido para fazer. Não, gente, e não precisa ser, sabe? Também existe aquela coisa, fazer o ritual de lua cheia, você tem que estar com isso, com aquilo, não sei o que lá, a vela da cor da roupa e a roupa da toalhinha e não sei o que, objetos de prata. Gente, eu sou de uma época que os livros ensinavam que se você vai fazer um ritual de lua, tudo tinha que ser de prata. E não estava ser prateado, tinha que ser de prata mesmo. Porque um prateado de aço, de alumínio, não é regido por outro planeta, então não poderia
ter serventia naquele ritual de lua. Enfim, é bobagem isso? Não, não. A prata é regida pela lua e sim, tem tudo a ver. Só que é inviável você ter todos os. Então, quando é de sol, tem que ser de ouro, né? Né? Então, não dá, né? Vai ficando inviável. Então, você não vai deixar de fazer uma coisa que vai te sincronizar dentro daquilo que você, dentro das suas capacidades, daquilo que você tem, né? Mas não deixar de fazer. E assim, e aí tem uma outra questão, que é a questão de rituais são feitos individualmente, que tem um valor introspectivo e para trazer. A gente tem momentos em que a gente está só querendo saber de cuidar de assuntos pessoais e voltados aos nossos dilemas, às nossas dores, às nossas questões, né? E até o próprio autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então, realmente, num primeiro momento, é interessantíssimo, é profundo, e para muita gente pode ser que fique sempre nisso, né? Quer dizer, é o famoso bruxo solitário. A pessoa, ela prefere realizar os rituais, se sincronizar de forma solitária. Mas a prática em grupo, no coven, ela oferece dimensões únicas. Né? As experiências compartilhadas, além de ter aquela questão de intensificar, de aumentar o poder de uma intenção, se são intenções compartilhadas, mas isso também não vou mentir para vocês que nem sempre é o que acontece. As pessoas todas têm as suas intenções e às vezes não estão confluindo para as mesmas intenções, né? Sim, mas tem a questão da validação e da troca. Quando você percebe, porque se você fica só vivendo dentro do seu mundinho, só das suas experiências, você só vai ter contato com os seus dons, as suas capacidades, você fica incestuoso, é aquela coisa, você só vai ter aquela experiência e algumas vezes você vai ficar até em dúvida, gente. Será que eu estou delirando? Eu estou para tomar uma decisão seríssima, eu tive um sonho, tive uma intuição assim, mas essa intuição vai mexer com muita coisa. Eu posso estar confiando nessa intuição? E aí você vai no grupo e percebe que outras pessoas têm também situações ou similares, ou coisas que tiveram uma experiência e aquilo deu certo porque elas seguiram aquela intuição, a pessoa vai ter uma validação. Validação de experiências similares, contatos com divindades, cenas, experiências muito parecidas, né? Então você vai ter, e tem aqui outra questão, que é a somatória de dons, porque você vai ter uma certa habilidade, eu vou chutar genericamente, né? Então, um tem dom de cura, outro tem o dom de premonição, outro tem o dom de analisar as coisas, dos feitiços. Tem um assunto que está confluindo todo mundo, junta aquelas pessoas estão cada uma com o seu dom contribuindo para aquela finalidade, sim, vai ter uma diferença, né? Então, a prática exclusivamente individual, como o anotar sonhos, o realizar jornadas xamânicas e fazer os seus rituais, as suas cheias, pode atingir um limite. Você fica vendo sempre as mesmas coisas, né? Sem a troca, sem o confronto de perspectivas externas, você corre o risco de ter as experiências e as interpretações se tornem repetitivas e restritivas, girando em torno dos mesmos padrões individuais. Quer dizer, enquanto você não passar de nível, os temas vão ser recorrentes. Aí você fala, gente, toda vez que eu faço jornada agora, toda vez que eu tenho sonhos, meus sonhos estão repetindo, é a mesma coisa, porque você precisa do confronto com outras pessoas. O grupo, então, funciona como um espelho amplificador, rompendo essa circularidade e abrindo novas vias de compreensão, para que você possa ter esse crescimento. Então, assim, voltando agora para finalizar. Quando a gente honra os ciclos, a gente está fazendo a honra, honrando a natureza, honrando as ancestrais. É um ato de sabedoria, é uma prática de reconexão profunda, mas é também um momento de você estar podendo se abrir a uma percepção maior do mesmo jeito que foi isso no passado, né? Porque você está tendo, você está se sincronizando com esses ciclos da natureza. E isso sem contar a questão de você usar para finalidade de magia. Estão gostando dos nossos vídeos? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal.
deixar algum comentário, sugestões de pauta. E é assim, toda vez que alguém faz um comentário, a gente responde, às vezes as pessoas estão pedindo orientação de livros, isso para mim é facílimo de indicar, não tem problema nenhum. Mas vão colocando aqui, né? A gente vai aprimorando o canal até para saber o que para vocês é de interesse, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e nem sempre é aquilo que vocês estão querendo, né? Então, até semana então.